Bom, falávamos sobre como parar esse turbilhão chamado Toffoli. E parece que um grupo de senadores protocolou ontem no Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Dias Toffoli. A iniciativa é assinada por Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão e foi encaminhada ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O documento sustenta a existência de indícios de crime e responsabilidade relacionada à atuação do ministro no Banco Master. Na denúncia, os parlamentares alegam violação aos deveres de imparcialidade e decoro funcional por parte do ministro, que atua como relator de procedimentos ligados às investigações que envolvem o banco. O texto afirma que a representação não trata de discordâncias sobre decisões judiciais, mas de condutas funcionais que, em tese, configurariam crimes de responsabilidade. Douglas, eu começo contigo. Nós temos um ministro que está apitando num processo que tem 2 irmãos, um primo e um advogado amigo dele há muito tempo. Temos o outro ministro cuja esposa, sem explicar muito bem por quê, cobrou 129 milhões no contrato, ela não cobrou tudo, devemos ser criteriosos com isso, para fazer não sabemos muito bem o quê, porque até agora a única coisa que ela participou foi num processo em primeira instância e perdeu. Exatamente. 129 milhões para perder sobre 77 mil processos. E tenho 2 perguntas, e abro para todo mundo a mesma pergunta. É possível que dessa vez saia o pedido de impeachment? Davi Alcolumbre vai sair dessa cadeira colocando o pedido de impeachment para votação? E outra, mesmo tendo um pedido de impeachment, será que em algum momento a República voltará aos eixos e ninguém ficará acima da lei? Porque hoje estamos observando pelo menos 2 ministros que estão acima da lei. Segre, eu acho importante os senadores fazerem esse trabalho de fazer o protocolo de impeachment, porque isso precisa ficar documentado para a história. Ainda que muitas pessoas falem, mas isso não vai adiantar de nada, porque o Senado, ele está com... Eles costumam dizer a expressão rabo preso, né? Está com o rabo preso com o STF, porque o STF tem muitos processos envolvendo não sei quem e etc. E pessoas que fazem parte da alta cúpula da política brasileira, que são grandes medalhões da política brasileira, que infelizmente os processos começam a andar da noite para o dia quando algum ministro do STF passa a ser incomodado por parte do Congresso Nacional. Mas eu acredito que todos os tipos de protocolos de pedidos de impeachment denunciando os crimes cometidos, e não são poucos, os inúmeros crimes cometidos por ministros do STF precisam ser protocolados no Supremo. E mais, precisam ser protocolados no Senado. E mais, eu não iria apenas no Senado da República, que é a alta casa legislativa brasileira, mas também fora daqui. Eu iria protocolar na Organização dos Estados Americanos, na ONU, seja lá onde fosse, em qualquer tribunal internacional, contando as denúncias de crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF, porque a documentação é importante para ficar registrado para a história, Segre. Isso aqui não pode passar batido, porque num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir passar por esse período turbulento que vivem as instituições brasileiras, e o que vai ficar para poder demonstrar que de fato aquilo aconteceu? Vai ficar só as nossas palavras? Vai ficar só aquilo que a gente fala? Não, a gente precisa ter tudo documentado, todas as tentativas de se tentar fazer aquele mal que está acontecendo na República que seja evitado, e isso não vai poder ser evitado, isso não vai poder ser documentado, isso não vai poder ser posteriormente provado se a gente não tiver um protocolo feito por parte dos senadores da República, essa tentativa de se diminuir esse mal que é causado por parte do STF. Agora, se a gente vai conseguir voltar numa normalidade, no nível de institucional normal aqui no nosso Brasil, porque eles costumam dizer de pacificar o país, né? Essa narrativa que eles trazem de pacificar o país para tentar fazer com que a gente consiga ter os pingos nos is. Isso só com uma mudança não apenas do próprio STF, mas também do Senado da República, Segre. Eu acredito que as eleições desse ano vai ser, em curto, médio prazo, aquilo que vai ditar o que o nosso país vai viver nos próximos anos. Se o nosso país vai voltar a ter uma normalidade institucional. Tudo isso vai ser feito apenas se nós conseguirmos mudar a composição do Senado, porque o Senado que deveria ser o fiel da balança, o Senado que deveria ser o contrapeso, o freio a esse enorme contrapeso que nós temos, que se chama Supremo Tribunal Federal. Então eu responderia para você dessa maneira: as eleições desse ano de 2026 vão ser o fator decisivo que vai decidir se o Brasil vai ou não vai se tornar um país com a normalidade institucional
refeita. Falou tudo. Na Argentina, cenar significa jantar. Eu tinha um amigo que falou, eu tenho um genro que é senador. Eu falei, caramba, senador? Não, ele vem aí a cenar na minha casa, por isso é senador. Temos um super chat de R$100, aí a gente tem que ler, agradecer, mandar um beijinho. Olá, meus amigos, é um prazer acompanhar vocês. Uma reflexão que manda isso é Patrícia BPM. Basta observar, essa situação tende a piorar, e basta observar países como a Venezuela e Cuba, onde há décadas fazem o que querem e nada acontece. Aqui não será diferente se continuarmos acovardados e passivos diante de tudo isso. Perfeitamente, Patrícia, mas aí dependemos do Senado. A gente aqui faz a nossa parte, mas é o Senado que tem que colocar o que tem que colocar na mesa e sair lutando contra quem quer que se coloque na frente, porque isso aqui claramente é uma ilegalidade. Diogo. Sem dúvida, Segré, eu concordo em grande parte com a Patrícia. Eu que sou normalmente um otimista com o Brasil, eu acho mesmo que o Brasil vai melhorar. Não estou dizendo a semana que vem, nem o ano que vem, mas vai melhorar, como já melhorou de algumas coisas terríveis lá de trás, e tem muito para acontecer ainda. Mas nesse caso, eu não tenho esperança nenhuma. Acho que um parlamentar, senador ou um deputado, tem duas maneiras de tratar projetos de lei ou quaisquer medidas que ele queira apresentar. Uma, quando ele quer aprovar de verdade. Ele tem um projeto de lei que ele acha que, se for aprovado, vai lhe dar votos, porque voto é a moeda dele. Sim. E aí ele vai trabalhar firmemente. Nesses casos, ele começa com esse projeto conversando com seus pares, buscando o máximo de adesão. E aí ele vai construindo, cedendo em algumas coisas e constituindo um caminho viável. Quando eu vejo 1, 2, 3 parlamentares isoladamente apresentarem uma moção pedindo que seja feita a abertura de uma CPI, que chamem o Toffoli até para impedi-lo, eu vejo, estão jogando para a plateia. Infelizmente, Que triste. estão jogando para a plateia. Essa é a minha visão. Porque eles não articularam, não fizeram nada dessa lição de casa, mas se preocuparam muito em jogar nas redes sociais e nos jornais. Veja, estamos fazendo, de costas para o Senado, que inclusive está em recesso. É um trabalho de articulação mais difícil nesse momento. E por que isso acontece? Enquanto os senadores e deputados não enfrentarem o foro privilegiado, podemos trocar barbaramente o Senado nas próximas eleições. Quando eles chegarem lá com o discurso que estão fazendo para nós, com o nosso voto, eles vão olhar bem, vão conversar com um, com outro ministro do Supremo, assim por diante, e vão falar, puxa vida, se eu não arrumar muita confusão, tá bom aqui, hein? E voltam a jogar para a plateia. Quem não se comprometer em acabar com o foro privilegiado não vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Que nós temos mais de 100 com processos no Supremo. Desses mais de 100, apenas meia dúzia com risco desse processo avançar perigosamente. Os outros estão ali na corda bamba. E a maioria, nenhum problema, nenhuma investigação. Essa é a medida de controlarem eles. Então eu sou muito cético com relação a esse projeto e muitos outros. Com foro privilegiado, não teremos impedimento de ministros. Professor. Procede o que o Diogo está falando. Eu concordo plenamente contigo no teu diagnóstico, mas tem um dado que eu vou pegar o gancho do que o Douglas falou, que é interessante sempre documentar a ação, porque num processo histórico, quando a gente dá uma olhada, estou falando de historiador ver, mas um processo histórico, para ser história recente, daquilo que poderá ser feito, pelo menos terá que ficar registrado para aqueles que vão tomar alguma iniciativa sobre possibilidades ou não de empichar alguns ministros, ou o que quer que seja, a quantidade de vezes e as razões que foram apresentadas. E eu concordo contigo, realmente jogaram para a plateia. Mas tem um dado novo aí que me parece interessante, depois o André, que vai verificar a parte jurídica, eles retiraram a parte de questionamento das decisões jurídicas. Eles foram exatamente naquilo que pode ser identificado como um crime de responsabilidade pelas ações do Toffoli. E aí, praticamente, vem quase a resposta para a segunda pergunta dentro da minha perspectiva. Você olha a possibilidade do impeachment do Toffoli. Eu prefiro dizer, a probabilidade é um pouco maior do que os demais, porque eles precisam, de alguma maneira, alterar algo para tentar preservar a máquina. E o Toffoli é aquele perna de pau que, se você retirar do time, ele não atrapalha tanto.
é melhor botar um cara mais eficiente em termos estratégicos, então é maior probabilidade de retirar. Não quer dizer que vai retirar. Por quê? Porque a máquina para funcionar, e é a descrença que eu tenho na mudança dessa nossa república, tem que mudar todo o sistema político. Mas eles são capazes de manter exatamente aquilo que Tomás de Lampedusa falava, que tem várias formas tem várias frases no livro dele, quando ele fala sobre o leopardo. Nós precisamos mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Mas no nosso caso, eles não podem nem mudar tudo. E o tudo seria retirar pessoas para preservar a máquina. Mas todas as pessoas não. Nós podemos retirar todos aqueles que não são tão relevantes. E a grande pergunta que vai ser feita é: o Toffoli é relevante para a máquina, tal qual, por exemplo, são outras figuras que estão lá? Então, de repente, aumenta a probabilidade do Toffoli dançar nessa. Mas essa máquina ela é muito forte para preservar os seus jogadores, mesmo que eles sejam muito ruins.